Eu não sei, e a necessidade de trazer um amigo para a consciência? Ainda é o nosso ego, né? Mas, por exemplo, eu me sinto mal vendo. Pessoas inconscientes, É, sofrendo é. Então, na minha própria experiência e lendo, tipo, dezenas de professores e professoras, eles vão falar, todo mundo fala a mesma coisa, que a gente deve apenas estar no nosso estado de presença e se o outro der um espaço, a gente compartilha, a gente ajuda, mas a gente não ajuda querendo ajudar, a gente ajuda sendo. Então, se o outro dá espaço para você e solicitar, beleza. Se você perceber uma lacuna, mesmo sem o outro pedir, né, que você pode trazer algo de forma saudável, beleza. Mas se vem do ego que ele não consegue lidar com o sofrimento do outro, porque é o ego que não consegue lidar com o sofrimento do outro. Mas a nossa essência, ela consegue ver o outro sofrendo e entender que o outro está passando por aquilo e precisa passar. Não quer dizer que a essência não vai ter lacunas, onde é que ela vai dar um suporte, palavras, às vezes recomendar um livro. Então, veja do seu coração sempre qual vai ser a ação correta diante dessas situações. Porque, por exemplo, quando eu comecei a perceber essas coisas em mim, eu queria corrigir todo mundo e passar para todo mundo, e de repente eu começava a brigar com os outros por causa de querer passar coisas desse tipo. Então, o medo que fica tipo, ver a pessoa muito inconsciente e de repente falar pra pessoa e ela se magoar, não sei. Tipo, não ter as palavras certas pra... Daí você tem que praticar, né? Você tem que praticar. Tem que praticar e ir tentando. A gente tem que saber a hora e a hora, né? Tem momentos que a gente só deve ficar em silêncio, às vezes apenas um abraço, um sorriso, um olhar, às vezes só escutar o outro já é o suficiente. Talvez às vezes eu acho que eu faço o suficiente, mas eu não percebo. Às vezes você já faz o suficiente, às vezes você tem o seu ego tem uma cobrança de que você precisa fazer a mais porque os outros estão sofrendo, mas eu vejo centenas de pessoas sofrendo, mas a pessoa só vai ser ajudada, né, até onde ela se permite ser ajudada. Então, perceba se há espaço, mesmo, tipo, não precisa esperar a pessoa pedir. Às vezes vai ter espaço, né, que você pode trazer algo mesmo sem ninguém pedir. Às vezes eu trago coisa para os outros sem ninguém me pedir. Mas é saber esse momento delicado de fazer isso e a maior ajuda que você pode dar para os outros é o seu estado de presença. Entendeu? O que eu estou fazendo aqui com vocês não é o que eu estou falando, não é os livros que eu li, eu estou presente aqui agora ou não. Entendeu? É isso que importa. Então vocês não estão aqui para ouvir o que eu vou falar. Aqui tem um espaço de presença que todos nós estamos compartilhando. Por quê? Porque alguém aqui está sustentando um estado de presença. Se você vai num grupo onde está todo mundo agitado, você vai ter uma tentação para ficar agitada. Então a gente está num grupo de presença. No caso, eu estou sustentando esse espaço. E então você começa a se tornar esse sustento conforme você vai ficando presente. E é como uma luz, assim, ela é invisível, você não vê uma luz, mas está iluminando a vida dos outros. Mas saiba que às vezes o karma do outro é sofrer, às vezes ele está precisando daquilo. Infelizmente as pessoas, não estou dizendo que precisa, mas infelizmente a maioria das pessoas precisam sofrer para aprender algumas coisas na vida. Dificilmente as pessoas aprendem no conforto, então é pelo bem maior. Então, a maioria de vocês está aqui porque vocês já sofreram muito, não é? Então, às vezes o sofrimento que aquela pessoa está passando é um futuro satsang, digamos assim.
Ou não, às vezes a pessoa vai passar o resto da vida sofrendo e ela não vai pedir ajuda para ninguém, não vai se permitir ser curada. E amar o outro também é conseguir ver o outro sofrer. Isso também é amor. Por mais difícil que possa ser ouvir isso, amar o outro também é ver o outro sofrendo e não sofrer por causa disso, digamos. Porque você vê algo além daquele sofrimento. Porque se a gente está sofrendo, vendo o outro sofrendo, quer dizer que a gente está acreditando no sofrimento daquela pessoa. E tudo que aquela pessoa não precisa é que a gente acredite mais ainda na dor dela. Porque ela não deveria estar acreditando no script dela. Então, se a gente acredita na dor do outro, quer dizer que a gente está acreditando no script dela. Eu acho que também tem essa parte muito de enxergar através, né, da dor da pessoa. Eu acho que isso também, quando eu sinto isso, né, dá uma certa paz. Tipo, sim. Não ver o outro sofrendo dá paz, mas enxergar além daquilo. Mas em alguns momentos, outros não. Sim. Você vai aprendendo, porque você ainda está aprendendo a lidar com o seu próprio sofrimento, né? Então, óbvio que você ainda vai ter dificuldade de lidar com os dos outros. Mas conforme você vai se estabilizando no seu, daí vai se tornando muito mais simples de lidar com os outros. Entendeu? Então, os focos sempre sou eu. O foco sempre sou eu. Eu no sentido de eu olhar pra mim, eu curar essas coisas, eu me estabilizar nisso. E é isso que faz uma boa companhia para alguém que está sofrendo. Um bom terapeuta é isso, alguém que está nesse estado de ser. Porque tudo que a gente quer quando vai ver um terapeuta não é ouvir conteúdo mental, a gente quer alguém que está ali apenas sendo com a gente, que está num estado de pureza. E é isso que vocês querem aqui, vocês não querem uma palestra intelectual, vocês não querem mais palavras, todo mundo aqui já ouviu coisas e palavras, vocês querem pureza. E vocês vão perceber se eu não estiver presente, vocês vão perceber se eu estiver no mundo da lua, né? Se eu estiver inconsciente, vocês vão perceber isso. Então, o maior presente que a gente pode dar para os outros é o nosso estado de ser. Então, quando você estiver lá, Bruno, na praça, você está dando um presente para a humanidade. Porque você vai estar praticando o seu estado de ser. Quando você estiver ali meditando antes de dormir, você vai estar dando um presente para a humanidade, porque você vai estar estando no seu ser. É por isso que é falado que, digamos, um mestre numa caverna ajuda mais do que 1000 filântropos ao redor do mundo, tentando ajudar o mundo. É estranho ouvir isso, né? Porque a gente acredita que a ajuda vem através da ação. Mas, enfim, a gente vai entender isso com o passar do tempo. Mas é isso, na minha vida, o que influenciou para tudo isso que está acontecendo, né? Foi eu ter focado em mim, sabe? Você já me conhece há bastante tempo, sabe? Eu nunca foquei, eu quero ajudar os outros. Eu sempre fiquei olhando para mim e, consequentemente, isso me conectou com pessoas que também queriam ser ajudadas. Você entende a diferença entre querer ajudar e ser alguém que vai ajudar, porque já se ajudou. Então, você não ajuda os outros porque você quer ajudar, você é a ajuda que os outros precisam só de ser quem você é. Então, é isso. E não se culpe pelo que você ainda não consegue ajudar os outros ou pelo que você ainda não consegue se ajudar. Porque você é jovem, você não está no início do processo, você está no caminho. E você já consegue ajudar muito mais do que antigamente, então fique feliz pelo progresso que você teve, pela ajuda que você consegue já dar para os outros. Às vezes você recomenda um livro, foi assim que eu comecei, eu recomendava um livro que eu lia, recomendava vídeos, às vezes recomendo uma meditação, recomendo um passeio no parque, ou, sabe, é isso. Você já pode também compartilhar às vezes umas palavras
um amigo que precisa e você já com certeza já faz. Então é isso, é só continuar. Talvez você tenha a cobrança de que você deve fazer a mais, mas já está fazendo bastante coisa. Então, só continuar. Sim.